Fala pessoal, tudo certo? Bom, vamos dar continuidade aqui no nosso curso sobre hardware e hoje especificamente vamos apresentar alguns componentes da máquina, que no caso seria a placa-mãe, conhecido como tabuleiro ou corpo humano. E basicamente nela onde vai ser conectado todas as outras peças. Bom, aqui no exemplo nós temos um modelo da Gigabyte GA-G31, é um modelo bem mais antigo, atualmente não é mais nessa forma, desse tamanho também, ou sobre os próprios modos que tem construído nela são mais atualizados. Bom, de início, falar aqui sobre os conectores de energia, que seria essa parte. Aqui, esse socket aqui onde você coloca o cabo, vai na fonte. Uma parte vai na fonte e outra parte vai nessa placa. Se não conectar ele, basicamente não tem energia na placa e nada funciona. O principal, que seria o cooler e o processador, que está abaixo desse cooler, tem um socket e em cima dele já é instalado o cooler para dar a refrigeração nele. Aqui nesse socket aqui, encaixe vermelho e amarelo seriam as placas de memória RAM DDR2, no caso suportada 4 GB, um pente 2 nesse lado e um pente 2 neste. Seguindo aqui para esses dois, seria para a entrada de SATA, os conectores SATA, para conectar no SSD e HD. Aqui seria os PCI. Temos 3 entradas PCI e esses dois. Esses dois pretos seriam para a placa de vídeo. O conector de placa de vídeo vem aqui. E esses 3 brancos seriam para outros exemplos bem mais antigos. Como, por exemplo, em som e entre outros também. Bom, finalizando, seria a parte da entrada e saída da placa. Aqui, como vocês podem ver, tem entrada USB, VGA, mouse antiga, esses conectores aqui era para teclado também, fone vermelhinho de áudio, microfone, internet, cabo de rede. Bom, seria isso, rapaziada, bem resumidamente, bem por cima também, como que é feito ou como que se compõe uma placa-mãe. Bom, vamos falar um pouco também sobre as memórias. No caso aqui temos o SSD, que vem da sigla Solid State Drive. Basicamente seria a nossa memória eletrônica. Ela é muito mais rápida e muito fácil também. Nesse caso, esse disco seria de 120 GB e seria do modelo SATA. O modelo SATA se refere à conexão dele. Porém, também temos o HD. O HD, no caso, seria o hard disk, né? Onde ele é mecânico, possui um disco magnético e uma agulha, onde a cada gravação do dado ele vai riscando esse disco e ele grava esses dados em si. Por que nós recomendamos utilizar o SSD? Porque ele é muito mais rápido. Nele, se você salvar, por exemplo, o sistema operacional dos aplicativos, assim que você ligar a máquina, o seu Windows, o seu próprio sistema operacional vai funcionar muito mais rápido. Diferente do HD, que vai um pouco mais lento devido ao seu tipo de funcionamento. Como a gente disse, que seria para um disco metálico. Isso demanda um pouco mais de tempo e mais de trabalho também, além de aquecer um pouco mais. Fala pessoal, aqui continuando sobre hardware, apresentar sobre uma placa de vídeo. Em questão seria a Radeon HD 5770. O nome é bem bonito, porém é um modelo bem mais antigo, época de 2010 mais ou menos. Mas na época rodava alguns jogos bem legais, Call of Duty 4, Battlefield, entre outros. Bom, para começar, aqui nós temos uma ventilação, né, de cor vermelha, é para refrigerar ela. O processamento que demanda é muito, né, então necessita. Sobre as entradas, possui VGA, HDMI e DisplayPort. DisplayPort seria até um grande avanço para a placa da época, como o modelo mais atual já. Essa entrada é importante e já evoluída. Aqui nós temos a entrada PCI, que vai ser conectada, o conector PCI, desculpa, que é conectado na placa-mãe, como eu mostrei no vídeo anteriormente. Por fim, menos importante, seria o conector de energia. Esses 6 pinos você conecta o cabo aqui e conecta outro cabo na sua fonte. Por mais, essa será a placa que apresentamos. Vou apresentar sobre a nossa memória RAM. Aqui temos um pente DDR2, bem antigo. Esse pente aqui funciona na frequência de 680, 800 MHz, coisa que é bem diferente para uma DDR4, que é de 5 a 1000, nessa faixa mais ou menos. Porém, ainda é útil, ainda salva, né? 2 GB. Aqui esses quadradinhos pretos vocês podem ver, aqui é onde é salvo os dados. Aqui será o conector que vai no socket da placa-mãe. Como mostrei naquele vídeo anterior,
Nós temos aqui também como exemplo, esse conector vai encaixar daqui e basicamente é isso. Não tem outra opção, não tem outro lugar para colocar ela também. Muito necessária, ela que deixa o computador bem mais fluido, quanto mais memória RAM, melhor o desempenho dele e ele fica bem mais rápido, eu diria. É isso. Por fim, vamos falar sobre a fonte, que seria talvez um dos mais importantes também, né? Porque sem ela nada funciona. Aqui no exemplo nós temos uma da Rock Power de 550 watts. 550 watts eu diria que seria a quantidade, a potência mínima para você poder ter uma máquina. Ela já atinge o esperado, já consegue suprir energia para todos os equipamentos que foram mencionados, como a placa de vídeo, a placa-mãe, entre outros que você queira instalar também. Bom, pessoal, o conteúdo de hoje foi isso. Nossa aula sobre hardware, mostrando um pouco mais a fundo cada peça, cada componente presente na máquina. Aqui nós mostramos um pouco da placa-mãe, placa de vídeo, os tipos de memória, memória RAM e a fonte. Esse seria um conjunto básico de um desktop onde você poderia adquirir e ter o funcionamento padrão. Espero que vocês tenham gostado. Fique para a próxima.